Boa noite, irmãos e irmãs, a vocês que nos acompanham nesse momento cultico pela internet. Que a graça do nosso Senhor Deus seja sobre a sua vida neste momento, em todos os demais, mas especialmente agora, quando nós exaltaremos o nome do nosso Deus através de momentos de cânticos, de leitura da palavra, de meditação sobre as Escrituras. Que o Senhor lhes dê sabedoria e lhes dê graça nesse momento. Vamos iniciar este tempo que nós temos agora fazendo a leitura nas Escrituras, no texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 5. Eu farei a leitura dos versículos 6 a 14. Peço que, se você puder, acompanhe juntamente comigo na Bíblia aí na sua casa, o que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesse texto. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo de número 14. E as Escrituras nos dizem assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esse cordeiro que por muitas vezes é mencionado nesse texto é o próprio Senhor Jesus Cristo, que sim, esteve morto, mas por breve tempo, e ressuscitou ao 3º dia, vencendo assim a morte, sendo ele digno de toda a adoração para todos sempre. Uma curiosidade nesse texto é a respeito dos chifres que o cordeiro tinha. Por que o cordeiro tinha chifres? O significado da simbologia dos chifres no Apocalipse tem uma ideia de poder, de autoridade. E esse cordeiro, que é a representação do Senhor Jesus Cristo, tem toda a autoridade no céu, na terra e em todos os lugares. Por isso, ele é digno de toda a glória, por isso ele é merecedor de toda a nossa adoração. E nesse momento, nós vamos adorar a esse Cordeiro, nós vamos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, através de cânticos de louvor que exaltem o seu nome. Vamos exaltar ao nosso Deus, vamos dizer que Ele é o Rei da nossa nação, que Ele é o Rei das nossas vidas e que não existe outro a quem nós nos curvamos, a quem nós adoramos, senão o nosso Deus. Seja Ele exaltado por esses cânticos agora. Rei exaltado,
esse Rei, esse Deus que nós exaltamos, é o Deus que nos sustenta, é o Deus pelo qual nós estamos vivos, é o Deus que nos concede vida, respiração e tudo mais. Se não fosse por Deus, nós não teríamos aquilo que nós temos, nós não seríamos aquilo que nós somos. Louvado seja o Senhor, que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Vamos ter um momento de oração no qual nós engrandeceremos o nome de Deus, nós adoraremos o Senhor através desta oração, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
aquele que domina sobre o universo, aquele que tem todo o poder nas mãos. Mais uma vez nós nos rendemos diante de Ti, para lhe consagrar toda a honra, toda a glória, acima dos céus, em toda a terra, porque só o Senhor é glorioso. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca rendermos glória a nenhum ser humano, a nenhuma outra divindade criada pelos homens, a absolutamente ninguém que não seja o Senhor, mas que somente Tu sejas reconhecido como aquele que está acima de tudo, como aquele que merece ser louvado, como aquele que é digno de todo o nosso amor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa consciência, porque o Senhor nos dá a Tua paz, e assim nós temos vivido debaixo da Tua graça, do Teu sustento e para a honra e glória do nome do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, não apenas nesse momento, mas nós Te louvamos durante toda a nossa vida, porque o Senhor é sempre digno do louvor. Seja nos momentos bons, ou seja nas situações de luta, nas situações de dificuldade, nós nos rendemos para louvar e para adorar o nome do Senhor. E assim nós fazemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu quero deixar a palavra de Deus em mais um texto para nós aqui nesta noite, que encontra-se no Salmo de número 139, do qual eu lerei os versos 1 a 16. Não todo o Salmo 139, mas apenas dos versos 1 a 16. E nesse texto, a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse salmo demonstra de forma muito clara para nós, meus irmãos, a grandeza de Deus, a soberania do Senhor sobre o universo e também sobre a história do universo, sobre a nossa história, sobre a história de gerações passadas e sobre a história de gerações que ainda vão vir daqui para frente. O Senhor domina sobre todas as coisas. O Senhor dirige as nossas vidas. E nós damos graças a Deus porque Ele faz isso sobre nós. Porque a forma de Deus conduzir todas as coisas é graciosa, é disciplinadora, é consoladora e nos ensina muitas coisas. Por isso nós vamos cantar mais um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, o hino de número 163, Direção Divina, louvando a Deus assim, declarando a sua direção, a sua soberania sobre as nossas vidas.
tuas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Sendo o Senhor soberano sobre as nossas vidas, oremos mais uma vez, consagrando tudo diante dele, consagrando as nossas vidas, consagrando aquilo que nós somos, porque Deus é o autor da nossa vida e da nossa história. Oremos mais uma vez. Querido Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas e que o Senhor é soberano sobre a nossa história. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, porque a Tua graça é demonstrada sobre nós em cada procedimento do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso consolo, o nosso conforto no meio das tribulações. E se o Senhor não fosse soberano sobre a história, o Senhor não poderia nos ajudar quando nós temos necessidade, Deus. Por isso nós agradecemos a Tua soberania e nós consagramos ao Senhor toda a nossa vida. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor para a exaltação do Teu nome em todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Obrigado pela Tua soberania. Obrigado pela condução das nossas vidas em todas as coisas. Ensina-nos cada vez mais pelo Teu poder, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. No nome de Jesus, nós Te adoramos, agradecemos e pedimos isso ao Senhor. Amém. A mensagem da palavra de Deus que eu quero deixar para você nessa noite encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Do versículo número 35 até o versículo de número 41. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. E mais esse texto das Escrituras diz-nos assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, a Tua palavra é magnífica, a Tua palavra nos ensina de forma poderosa. Mas para que nós possamos compreendê-la, necessitamos da sabedoria que vem do Senhor. Por isso rogamos que o Teu Santo Espírito nos abençoe agora e nos dê essa sabedoria, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Será que nós realmente demonstramos confiança em Deus quando estamos passando por provas? Será que nas horas mais difíceis das nossas vidas, o nosso coração ainda confia totalmente no Senhor? Consegue descansar em Deus, mesmo debaixo de tempestades? O texto que nós lemos nessa noite vem nos ensinar justamente sobre esse respeito. Confiando em Deus em meio à tempestade. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você nesse momento. Então perceba que logo no verso de número 35, há aqui uma transição em que Jesus, juntamente com seus discípulos, estavam no meio de uma multidão, ali fazendo muitos sinais e ali ensinando, ali pregando, anunciando o evangelho da salvação. E depois de ter anunciado as suas palavras àqueles que o ouviam, disse Jesus aos seus discípulos próximos: vamos para a outra margem, vamos entrar no barco e vamos para a outra margem deste mar, né, o chamado ali Mar da Galileia, que na verdade não era necessariamente um mar como nós conhecemos, mas sim um grande lago, né, que talvez pela sua extensão eles o chamavam assim de mar. E passando de cidade em cidade, como Jesus tinha o costume de fazer juntamente com os seus discípulos, entraram então todos eles num barco e iniciaram a sua viagem. Depois de terem despedido a multidão, começaram então a atravessar até a outra margem, como fazia parte dos planos. E tantas eram as pessoas que seguiam Jesus, que outros barcos estavam juntamente com ele. Cada pessoa que tinha o seu próprio barco, juntamente com sua família ou com seus amigos, entravam nos seus barcos respectivos e seguiam para onde Jesus estava, porque eles eram sedentos daquilo que Jesus tinha para dizer. Eles estavam admirados pelas palavras de Jesus, pelas obras que ele fazia, e eles queriam estar perto de Jesus em todo o tempo. E a história se segue, meus irmãos, dizendo que no meio daquela viagem ocorreu uma grande tempestade de vento. Note que não era uma tempestade de chuva, mas o texto fala que era uma tempestade de vento aqui. O Mar da Galileia, em algumas das suas regiões, era cercado por grandes paredões de pedra, de rocha. E era uma região em que se ventava muito. E como nós sabemos, o vento é aquilo que coordena a direção, a força, a altura das ondas. E o texto diz que houve uma tempestade de vento tão grande e tão forte que o vento, certamente chocando-se ali contra a rocha e voltando porque não tinha outro lugar para ir, causava um grande rebuliço naquele mar. E como consequência, os barcos não estavam suportando o volume de água que estava entrando neles. E nós imaginamos certamente que o barco em que Jesus estava com seus discípulos não era uma embarcação grande. Afinal de contas, alguns dos discípulos de Jesus Cristo eram pescadores, eram homens que não tinham muitas condições financeiras. Então não imaginamos que era um navio grande, mas sim uma embarcação de médio porte. E quanto menor uma embarcação, mais dificuldade ainda ela tem de suportar grandes ondas que se arremessem contra ela. E então, justamente isso estava acontecendo. Ondas arremessavam-se contra o barco e eles estavam enchendo-se de água, a ponto que os discípulos começaram a entrar em desespero porque aquilo estava acontecendo. E notemos que alguns daqueles discípulos eram pescadores, estavam acostumados a lidar com algumas tempestades, com algumas ondas do mar, mas naquele momento, a tempestade de vento que eles estavam enfrentando era tão grande, tão forte, que eles não estavam conseguindo diminuir o volume de água que entrava no barco. E se continuasse daquela forma, com certeza o barco iria naufragar. O barco estava enchendo-se de água e ele não iria suportar todo aquele volume. E em contrapartida ao desespero dos discípulos, Jesus encontrava-se dormindo.
Ele estava deitado sobre um travesseiro, um acolchoado, provavelmente do tamanho do próprio corpo de Jesus Cristo, e na polpa daquele barco, ou seja, na parte traseira da embarcação. E no meio de uma tempestade como aquela, chama a nossa atenção o fato de Jesus estar dormindo. Enquanto os discípulos estavam desesperados com aquela situação, como era possível que Jesus estivesse dormindo naquele momento? Meus irmãos, muitas teorias têm sido levantadas a respeito do porquê Jesus estava dormindo. Alguns dizendo que Jesus estava dormindo para testar a fé dos seus discípulos. Outros dizendo que Jesus estava dormindo porque ele estava tranquilo, mesmo no meio de uma tempestade. Mas, irmãos, quando nós observamos a história do Senhor Jesus Cristo, nós podemos chegar à conclusão de que Jesus dormia porque ele estava extremamente cansado. Não era por tranquilidade apenas no seu coração, embora obviamente Jesus não teria entrado em desespero naquele momento. Não era porque Jesus estava querendo provar a fé de ninguém, embora muitas circunstâncias possam provar a fé dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas era porque Jesus estava cansado, Jesus estava exausto. A história de Jesus nos mostra que ele andava de cidade em cidade e multidões o cercavam, algumas vezes multidões apertavam, comprimiam o Senhor Jesus Cristo, porque queriam dele algum milagre, porque queriam estar perto dele, porque queriam ouvir as suas palavras. E Jesus olhava para essas pessoas e sentia compaixão por elas. Tanto que muitas vezes Jesus abdicava do seu próprio descanso. Jesus abria mão do seu conforto, do seu repouso, para poder atender milhares e milhares de pessoas que necessitavam dele, que buscavam a Jesus. Em alguns episódios nós vemos em que Jesus saiu de um lugar e foi para outro, inclusive de barco, e quando Jesus chegou até o outro lugar, as multidões já estavam lá o esperando novamente, e Jesus, ao olhar para aquela multidão, quando o seu objetivo era descansar um pouco com seus discípulos, Jesus não teve condições de descansar e ele mesmo decidiu atender novamente ao povo. Por isso, meus irmãos, Jesus estava exausto, tanto que nem uma tempestade de vento, nem fortes ondas, e nem aquela média embarcação chacoalhando violentamente pôde acordar o Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos ensina muito nesse texto são as próximas 3 perguntas que existem nele. E é sobre essas perguntas que eu quero trazer as lições para as nossas vidas através dessa mensagem. Então perceba que na primeira pergunta, primeiro os discípulos, demonstrando então o seu desespero, acordam Jesus, e provavelmente acordaram Jesus não com calma, não de forma mansa, branda, mas acordaram Jesus violentamente e falaram para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, às vezes nós podemos fazer uma leitura até mesmo equivocada dessa frase, dessa pergunta que nós estamos vendo aqui, porque certamente os discípulos, dentro do seu desespero, não acordaram Jesus perguntando: Senhor, eu sei que o Senhor está cansado, talvez até mesmo sobrecarregado por causa das muitas pessoas que o Senhor tem atendido, mas nós estamos numa situação complicada aqui, e será que o Senhor não teria condições de fazer alguma coisa para nos ajudar? Mas, meus irmãos, a forma que os discípulos perguntaram a Jesus demonstra o seu desespero e a sua falta de fé naquele momento, de maneira que eles questionaram: Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Nós estamos aqui quase morrendo, nós estamos com o Senhor, nós nos propusemos a seguir o Senhor, e agora o Senhor vai nos deixar morrer? Logo o Senhor, que tem realizado tantos milagres para tantas pessoas, nós estamos numa situação de risco, nós podemos perder a vida nesse momento, e o Senhor vai ficar aí dormindo, sem fazer nada, o Senhor não vai nos socorrer, não vai nos acudir? O Senhor não se importa conosco? Meus irmãos, essa pergunta às vezes nos chama a atenção por ser a pergunta
que muitos de nós já fizemos, ou se não fizemos, pelo menos pensamos em fazer. Que é perguntar para Deus: o Senhor não me ama? O Senhor não se importa comigo? O Senhor não está olhando para a minha situação? O Senhor não está nem aí para o que está acontecendo na minha vida? Irmãos, nós passamos por muitas tribulações, nós passamos por aflições, mas algumas delas podem ser imensamente difíceis sobre nós. Assim como aquela tempestade de vento foi algo acima do conhecimento e das forças dos discípulos, algumas situações na nossa vida estão muito acima da nossa condição de fazer algo para nos livrar daqueles problemas. Algumas situações das nossas vidas podem trazer profunda angústia ao nosso coração. Nós estamos vivendo um momento de crise generalizada hoje, mas mesmo quando nós não estamos em momentos de crise assim, eu tenho certeza que você já passou por momentos bem difíceis na sua vida, assim como eu já passei, e alguns momentos em que, por mais que nós conheçamos o Senhor Jesus, nós podemos até entrar em desespero. E naquele momento, e nesses momentos de dificuldade, de provação, de angústia nas nossas vidas, nós podemos até mesmo começar a pensar: onde está Deus? Será que Deus não percebe aquilo que está acontecendo comigo? Ou será que Deus não se importa? Nós vemos até mesmo o salmista, em uma das suas composições, dizendo: Senhor, caducaram as suas promessas para todas as gerações? Deus esqueceu-se de ser benigno? Meus irmãos, às vezes nós temos esse pensamento, às vezes nós temos esse sentimento, às vezes nós podemos enfrentar algumas lutas tão cruéis, que podemos chegar a pensar: por que Deus permite isso na minha vida? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me desamparou? Será que Deus não me ama? Será que Deus não se importa comigo? Algumas vezes nós temos esse sentimento. Mas há uma segunda pergunta nesse texto, quando ele continua dizendo então que Jesus, despertando do seu sono, a primeira coisa que ele fez foi repreender o vento e o mar. E ele disse então ao vento: acalma-te, emudece. E disse ao mar: acalma-te, emudece. E como milagre do Senhor Jesus naquele momento, uma grande tempestade, em questão de segundos, transforma-se em uma bonança, transforma-se numa calmaria. Jesus muda a história de uma forma repentina, de uma forma drástica, mostrando que Ele tem todo o poder e autoridade, não apenas sobre palavras, mas sobre a matéria. Jesus tem poder sobre tudo aquilo que acontece neste mundo. E naquele mesmo momento, então, fez-se grande bonança. Perceba que o texto fala aqui grande bonança. Não é apenas uma calmaria de leve, não, mas foi uma grande calmaria. Certamente aquilo deixou não apenas os discípulos que estavam no barco com Jesus, mas também as pessoas que estavam nos outros barcos que o seguiam, atônitas, impressionadas. Aquele mar que até então estava violento, a ponto de naufragar embarcações, agora estava em uma tremenda calmaria. Estava pacífico, estava quieto. Mas depois de realizar este milagre, depois de acalmar aquela tempestade, Jesus então volta-se para os seus discípulos
e pergunta-lhes: por que vocês são tímidos? E a ideia dessa palavra tímidos aqui é medrosos. Por que vocês são medrosos? Por que falta confiança em vocês? Por que vocês entram em desespero diante dessas circunstâncias? Por acaso vocês não têm fé? Por acaso falta-lhes a fé? Jesus faz essa pergunta retórica para que os seus discípulos refletissem sobre aquilo que acabara de acontecer. E, irmãos, essa mesma pergunta deve ser trazida para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa realidade. E não apenas para este momento em que nós estamos vivendo, mas para tudo aquilo que você já enfrentou na sua vida. E para tudo aquilo que você vai enfrentar ainda daqui para frente, por todas as aflições que recaem sobre nós. Porque somos medrosos? Por que não confiamos em Deus quando nós estamos passando pelo olho do furacão, pelo momento mais duro da tempestade de provação sobre as nossas vidas? Por que entramos em desespero? Porque somos tomados por angústia. Onde é que está a nossa fé em momentos de provação? Meus irmãos, nós temos falado tanto sobre fé. A Bíblia fala tanto sobre fé. Nós ouvimos tantas pessoas das mais diversas religiosidades falando sobre fé, sobre a importância, sobre o valor da fé e como ela faz diferença nas nossas vidas. Mas se nos dias calmos e tranquilos a fé é tão valorizada, por que no meio de grandes tribulações a fé é esquecida? Onde está a fé? Onde está a confiança em Deus? Onde está a nossa firmeza no Senhor das nossas vidas? A quem nós entregamos o nosso coração? Para quem nós vivemos? O que estamos fazendo? Por que estamos aqui? Por que estamos neste mundo? Será que nós conhecemos a palavra de Deus? Será que nós conhecemos as promessas do Senhor Jesus? Meus irmãos, nós precisamos ter fé. Fé acima das circunstâncias. Fé que nos firma na rocha que é o Senhor Jesus. E que fé seria essa se ela não se manifesta justamente quando nós enfrentamos as tribulações da vida? Que fé seria essa se quando nós mais enfrentamos momentos em que ela é necessária, ela não nos sustenta? Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala-nos sobre fé. E nos diz que fé é a certeza de coisas que nós não vemos. A convicção sobre fatos que ainda não existem. Ou seja, a fé é a confiança acima do que os nossos olhos carnais podem enxergar. É por isso que naquele momento faltou fé aos discípulos. Só o que eles puderam ver foram as ondas, foi a tempestade. Só o que eles puderam ver foi o barco que estava quase naufragando. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós enfrentamos dias difíceis, quando nós enfrentamos tribulações, quando nós enfrentamos lutas, às vezes o que os nossos olhos conseguem enxergar são apenas as circunstâncias, são apenas as nossas dificuldades. Mas a fé leva o nosso olhar para além das circunstâncias. A fé
está fundamentada sobre Jesus Cristo. Não sobre ideologias humanas. A fé não pode se sustentar por algo que eu possa fazer. A fé está muito acima. A fé está única e exclusivamente no Senhor Jesus. É por isso que os discípulos não conseguiram confiar. E é por isso que às vezes nós também temos a mesma dificuldade. Porque nós prendemos os nossos olhos nos problemas e nos esquecemos de que conosco existe um Deus maior do que os problemas. E Deus não prometeu nos livrar de todos eles. Mas por quê? Porque Deus permite que nós passemos por dificuldades. Porque Deus permite que nós passemos por tribulações, por aflições, por tempestades nas nossas vidas. A resposta está nessa última pergunta do texto em que nós lemos. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Irmãos, será que eles não conheciam Jesus? Será que os discípulos que já estavam caminhando com ele há algum tempo não sabiam quem ele era? Não conheciam as profecias? Não conheciam as Escrituras? Não conheciam as promessas do Velho Testamento? Não criam que ele era o Messias? E já estavam caminhando com ele há um bom tempo. Mas mesmo assim, parece que eles não o conheciam de maneira profunda. Por isso eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Até então os discípulos tinham visto Jesus realizar milagres sobre pessoas. Jesus tinha transformado água em vinho. Jesus tinha multiplicado pães. Jesus tinha curado enfermos. Jesus tinha expulsado demônios. Mas esse milagre de Jesus foi um milagre de uma grande magnitude. Algo extraordinário. Muito extraordinário. Talvez mais do que os outros. E eles então perceberam que Jesus tinha autoridade sobre os elementos da natureza, sobre o vento, sobre a água. Os discípulos criam que Jesus podia realizar milagres, mas naquele momento eles não sabiam que Jesus poderia dominar até mesmo sobre os elementos da natureza. Por isso, quando os discípulos acordaram Jesus, não era para que Jesus fizesse um milagre. O que os discípulos esperavam era que Jesus ajudasse talvez a tirar a água do barco. Mas eles se surpreenderam quando Jesus demonstrou o seu verdadeiro poder. E a pergunta que nós fazemos e respondemos sobre esse versículo é: por que Jesus permitiu? Por que os discípulos passaram por aquela tempestade? Por que Jesus manifestou o seu poder ali? E a resposta é para que eles conhecessem ainda mais quem era Jesus e qual era o seu poder. As experiências negativas, as provações, as tribulações, as dificuldades nos ensinam mais sobre quem é Deus e sobre o seu poder que impera sobre as nossas vidas. Percebam, meus irmãos, a história de Jó. Depois de passar por toda aquela dificuldade, por toda aquela luta, ao final da sua experiência, ele diz ao próprio Deus: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço o Senhor mais de perto. Agora eu tenho um relacionamento mais próximo com o Senhor. Agora eu experimentei coisas novas sob a graça do Senhor. Irmãos, é assim também sobre as nossas vidas. Por que nós passamos por tribulações?
porque nós precisamos aprender com elas, porque nós precisamos crescer, porque nós precisamos nos fortalecermos através das experiências, porque nós precisamos desenvolver a nossa perseverança. É isso que Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 5. Ele diz que ele se alegrava nas próprias tribulações, porque a tribulação produzia perseverança, a perseverança produzia experiência, e a experiência produzia esperança. Sem tribulações, nós perdemos a própria esperança. Quem é Jesus? É muito mais do que alguém que existe para nos ensinar a fazer o bem. É muito mais do que alguém que existe para nos abençoar e nos fazer felizes. Jesus é o Rei, Senhor, soberano sobre o universo. É o Deus de toda a criação. É o digno de receber honra, glória e louvor sob quaisquer circunstâncias. O Senhor Jesus é Deus e nós devemos tudo a Ele. Ele não nos deve nada. Nós é quem devemos a Ele. Quem é este que domina sobre todas as coisas? Meus irmãos, o Senhor Jesus não perdeu o controle da nossa história. E Ele nunca perderá. O Senhor Jesus tem decretado, o Senhor Jesus tem executado, Ele tem determinado todas as coisas que acontecem. E isso para a glória do seu nome e para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós tenhamos experiências íntimas e profundas com o Senhor, para que nós não vivamos na superficialidade de uma fé que não contempla as Escrituras. Por isso passamos por provações. Deus não permitirá que nós enfrentemos lutas para sempre. Nós lemos isso no livro de Lamentações, capítulo 3. O Senhor não se agrada do nosso sofrimento. E Ele não estenderá para sempre a nossa dor. O nosso sofrimento tem dias contados. A nossa luta é limitada. Nós não vamos permanecer por muito tempo assim. Porque o próprio Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos alcança, nos traz consolo, nos traz conforto e nos livra de todas as tribulações. Talvez pode demorar um pouquinho. Talvez pode se estender por alguns dias, por alguns meses, ou talvez até por alguns anos. Mas Deus sempre manifestará a sua graça, trazendo conforto e consolo sobre aqueles que o buscam e trazendo livramento no seu tempo determinado. Isso é manifestação do amor de Deus sobre nós. Meus irmãos, Deus não manifesta o seu amor apenas quando Ele nos abençoa, apenas quando Ele dá aquilo que o nosso coração deseja. Deus mostra o seu amor por nós quando Ele nos leva pelo vale da sombra da morte, mas nos faz enxergar que a sua graça está sempre presente sobre as nossas vidas. Nós precisamos das tempestades, nós precisamos das tribulações para conhecermos mais de perto, mais intimamente, quem é Deus e qual é o seu poder. Deus pode todas as coisas. E qual é o intento de Deus sobre nós? Precisamos aguardar no Senhor para sabermos qual é a sua vontade, quais são os seus ensinamentos. Por isso, meus irmãos, somos convidados, somos intimados nesse texto, somos desafiados a confiarmos em Deus em meio à tempestade. O Senhor Jesus passou pela maior de todas elas, que foi a cruz. Mas a própria cruz não foi à toa, teve propósito. Teve o propósito de
salvar as nossas vidas. E salvar a nossa vida não é simplesmente levar a nossa alma para o céu, mas é fazer um novo corpo para viver num novo céu e numa nova terra. Esse é o propósito maior e soberano do Senhor. Todas as coisas que acontecem para nos preparar para este grande dia. O dia que o Senhor Jesus voltará. Porque para esse dia Ele morreu e ressuscitou. Olhe para além das suas circunstâncias. Olhe para além dos seus problemas, das suas lutas. Olhe para Jesus. Olhe para as suas gloriosas promessas. E mantenha firme a sua esperança de que Ele voltará para consumar a obra que Ele já começou. Para consumar a glorificação do nosso corpo e deste mundo. Que o Senhor nos abençoe e que, enquanto estivermos nesse mundo, nos lembremos da palavra do Senhor em João 16. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós passaremos ainda por outras lutas, mas tenhamos ânimo, tenhamos fé, tenhamos esperança, porque a vitória já está garantida. Olhemos para além. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça e aumente a sua fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Poderoso Deus, Senhor das nossas vidas, nós nos rendemos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é Deus glorioso, é Deus gracioso, e que absolutamente nada foge ao teu controle. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu sustento, obrigado pelo teu amor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, mas não confiarmos apenas nos momentos de bonança, nos momentos fáceis, mas principalmente a confiarmos no Senhor nas tribulações, a confiar no Senhor nas dificuldades, sejam elas quais forem, as mais duras que nós podemos enfrentar. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a consolação e a paz do Santo Espírito do Senhor repousem sobre todos vós e sobre todos os cristãos em qualquer lugar da face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém.